Bom dia, meu nome é irmão Marcelo. Eu estou mais um dia aqui para falar e revelar os segredos da humanidade. Bem, isso até como uma ironia, porque como eu posso revelar os segredos da humanidade? Meus amigos, eu estou brincando com vocês. Na realidade, o meu assunto aqui é falar sobre um equívoco, o equilíbrio de forças, que na realidade isso é apenas uma forma, de estabelecer uma forma comum, de interesses próprios. Falamos aqui objetivamente de dois interesses conflitantes, que iniciou a partir de 1918 e praticamente encerrou-se em 1945. Na verdade, a corrida armamentista, os interesses nacionais, eles sempre existiram, e mesmo a partir de 1945, a ONU afirmara que a paz estava firmada, muitas mais guerras houve, tudo por causa de interesses econômicos particulares. Aqui vemos duas situações. Aqui fala sobre o período do poder soviético e a política de defesa de Moscou. E aqui fala da juventude hitlerista, ou a juventude traída, review. Bom, você depende do ponto de vista de cada um, que não deu certo. Vamos lá. A primeira questão de tudo é que as crises mundiais existem, e vocês já assistem o meu vídeo, sabem que eu sempre venho falando a mesma coisa. Se existe uma crise é porque existe um interesse econômico, um conflito que surge por vários fatores, políticos, econômicos e sociais, e até religiosos, porque todos esses quatro elementos existem na sociedade. É a política, o social, o econômico e o religioso. Todos eles são um bem comum e vivem na sociedade. Porém, a ideia de Lenin era acabar, com pelo menos duas dessas situações, eliminando a religião. E Lenin, ele era uma esquerda fortíssima, poderio da esquerda juntamente com Stalin. E durante os anos de 1930 e 36, a influência da esquerda bolchevique na Alemanha era bastante forte e significativa. Hitler, então, formado o seu partido neonacionalista de direita, uma direita altamente radical, tinha apoio de Henry Ford, que era antissemita, dono da Ford, da Coca-Cola também. A Coca-Cola investiu, principalmente a Coca-Cola, dentro da Alemanha e fora da Alemanha. Aí vemos também a General Electric, ilustres senadores dos Estados Unidos, inclusive deputados. Além também da própria IBM americana e seus cientistas do comportamento. Nessa sincronia vemos o governo de Neville Chamberlain, da Inglaterra, e seus interesses, assim também como a corte real inglesa. Até da Ligue da França, que também tinha os mesmos interesses. Neville Chamberlain declarou isso várias vezes, que havia um comportamento, de uma consciência conceptiva com a Alemanha nazista. Então, todos eles eram fiéis ao nazismo. O nazismo ele foi usado politicamente para poder aniquilar com toda a esquerda russa, que tinha influência muito forte dentro da Alemanha. E a própria história, ela fala sobre essas crises. A própria história fala dessa briga, com interesses econômicos e sociais. Meus amigos, nós vemos que o tempo de hoje não mudou. Vemos que o tempo de hoje continua os mesmos conflitos literários. Eles não acabaram. Porém, há pessoas aí,
que insistem em fatos que não têm base histórica. Então eu peço para vocês que quando assistirem o vídeo, procure dar uma lida lá na enciclopédia, né? Da onde realmente nasceu o nazismo, como foi, tudo direitinho, para que você não possa ser participante de tanta besteira como esse tal de Moura aí, que infelizmente ele tenta manipular um homem que tem um conhecimento, mas usa o conhecimento e começa a extrapolar falando um monte de mentira. Então temos que ter cuidado com outros por aí que fiquem defendendo lados. Meus amigos, pensem bem. Vocês acreditam realmente que existe essa controvérsia de lados? Meus amigos, é muito complexo falar sobre esse assunto, mas simples. Nota-se que dentro da sua casa você tem algum tipo de conduta. Você tem uma norma a seguir dentro do seu lar. Para analisarmos como os governos mundiais, ou até o nosso próprio governo age, é só analisarmos a cultura do nosso povo. Por que o comunismo no Brasil nunca deu certo e nunca existiu? Pelo simples fato da cultura brasileira ser impossível disso acontecer. Eu já falei várias vezes que nós somos aliados dos Estados Unidos historicamente, né? E o Brasil é um país que faz parte da OTAN. Ele pode não ser um membro da OTAN, mas ele faz parte da OTAN. Em caso de guerra, o Brasil vai entrar do lado dos Estados Unidos. Então, podem tirar suas garrinhas, vocês que dizem aí que existe comunismo, né? E fica essa palhaçada esquerda e direita, porque no Brasil os políticos não têm lados. Só quem tem lado é o povo, como jogador de futebol. Político é a mesma coisa. Hoje ele beija a camisa de um time, amanhã ele vai beijar outro e vai ficar pulando de galho em galho. Porque na verdade o nosso país é um país manipulável. Eu não digo nem manipulado, manipulável, porque tudo é muito simples, tudo é muito claro de se entender. E tudo começa nas raízes da nossa cultura. Eu tenho um vídeo que fala sobre os índios, fala sobre os africanos, fala das nossas culturas, o bumbo meu boi, o a umbanda, o candomblé, a quibanda e por aí afora. Com essa mistura cultural, o próprio Oscar Niemeyer, comunista convicto, não tinha nem religião, porque comunista não tem religião. Comunista não é a favor de homossexualismo, desculpa. E comunista é imprescindível que ele aceite casamento do mesmo sexo. Deveras que se você for na China, você não vai ver isso. Onde você vê isso? Estados Unidos da América do Norte e seus aliados. Então da onde esse cara, esse tal de Moura, está tirando isso? Ele está enganando vocês, ele está mentindo para vocês. Porque na verdade a própria esquerda no Brasil e a direita servem os mesmos objetivos dos seus colonos. Por Vera, nós fomos colonizados, entre aspas, por Portugal, que pagava o ouro, que pagava a indústria inglesa o ouro, que tornou Londres o centro da economia, possibilitando que durante a Segunda Guerra Mundial o governo de Winston Churchill negociasse com as forças armadas americanas, com o governo americano, né, a construção de aviões que iriam abastecer a RAF, que rechaçou por inúmeras vezes a Luftwaffe. Agora vamos falar sobre a Alemanha nazista. Qual era o plano de Hitler? O plano de Hitler era o quê? Ele havia um acordo com o Neville Chamberlain, né, que tinha um acordo com ilustres celebridades dos Estados Unidos. Eu estou falando em relação dos políticos, não dos artistas. O que acontece? Industriais. Nesse dado momento, prestem atenção, 1918, a Alemanha estava arrasada economicamente, destruída economicamente, não havia condições da Alemanha sair disso. Até meados de 1934, a Alemanha ainda estava arrasada. Meus amigos, como que em menos de 20 anos, da onde surgiu dinheiro e investimento para a Alemanha montar os U-Boats, os submarinos alemães, destroyers
contratou herdeiros, aviões, né, como o MS-110 e o MS-109E da Luftwaffe, e os tanques e o maior exército da Europa. Com o quê? Com palavras e mágica e varinha de condão? Muitos de nós acreditamos em mágica, em palavras, em coisas milaborantes. Mas nada surge se não tiver um investimento que invista. Você pode projetar, você pode fazer na sua oficina algo, mas se algum empresário não investir em você, você não vai sair daquilo, porque dinheiro não dá em pé de laranjeira, não dá, veio de fora. Havia um equilíbrio de entendimento entre a Alemanha, né, Inglaterra e Estados Unidos e outras nações, que viam na Alemanha a forma de conseguir destruir o quê? O bolchevismo, ou a esquerda de Lenin e sua influência do comunismo na Alemanha. Esse era o principal objetivo. Sendo que Hitler, quando formou seu grande exército, ele tinha uma ideia. Quando ele conquistou a Tchecoslováquia, sob o pretexto que era território alemão e falava a mesma língua, ele já estava de olho na Polônia, porque ele queria se vingar da Polônia por causa do acordo que foi feito no vagão polonês. Eles queriam ele queria essa vingança. Quando Hitler resolveu invadir a Polônia, né, Inglaterra, França declararam guerra, né, sucessivamente à Alemanha. Hitler rapidamente invadiu a Polônia e entrou em acordo com os russos, que invadiram a outra parte, e venceu a guerra. Então Hitler quebrou o contrato que tinha com Neville Chamberlain, que se surpreendeu com isso, e isso irritou, se sensibilizou muito. Por quê? Porque muitos desses investimentos não só vieram da Inglaterra, mas vieram também dos Estados Unidos. O incrível é que quando Hitler traiu a confiança, ele invadiu a Europa. Em pouco tempo ele conquistar a Europa. A quebra de contrato fez que Hitler, né, já se achasse que tivesse um exército superpotente. Ele ainda não tinha a maior força. Ele tinha uma força, mas não era uma força tão superior. Tanto é que a Luftwaffe, né, de Helmut Gehlen, comandante oficial das forças aéreas, né, quando começaram a bombardear os pontos estratégicos e cidades, ele mudou para a cidade porque o Winston Churchill radicou ataques aéreos noturnos contra a Alemanha, as suas cidades. Hitler, então, decidiu pulverizar as cidades inglesas. Só que a RAF, né, com Spitfire e Hurricane, que foi a espinha dorsal da força da RAF, rechaçou e destruiu inúmeros aviões. Outro caso que a Alemanha começou a se tornar um forte foco foi quando Abraham Rommel, né, comandante das forças leais da Alemanha nazista, invadiu Marrocos e com uma pequena força de tanques começou a atacar e dominar toda a África do Norte. Então, quando a Alemanha estava ganhando, tudo estava dando certo. Tudo estava dando certo. Hitler decidiu quebrar o contrato com Stalin na Polônia e invadiu com o codinome a invasão Barbarossa, que teve a ilustração de generais como o general Paulus, general Haskell-General, né, que começaram a invadir e tomar tanto Leningrado, antigo porto de Petrogrado, e Stalingrado, nome que se dava também a Stalin. Stalin resolveu defender Stalingrado até o último momento. Com a derrota do general Paulus, que se rendeu aos russos, né, a maré da guerra em 1943, ela teve uma viravolta muito grande. A Batalha de Kursk foi crucial para a derrota dos exércitos alemães. Porém, as derrotas que estavam sofrendo no norte da África, quando os exércitos de general Bertha Montgomery, general inglês, começou a contra-atacar, o general Albert Kesselring se firmara na Itália para defesa contra a invasão, com uma possível invasão da Itália e conquista. Meus amigos, toda essa trajetória linear, né, e dessas crises
né, a quebra de contrato da Alemanha e a traição levaram o fim da Alemanha nazista e a frustração da era da juventude hitlerista. A força ariana que iria dominar o mundo, ou possivelmente a ideia de Hitler, acabou no almanaque, aonde nós vemos até hoje os Estados Unidos incorporando a Liga da Justiça e a ciência do comportamento para influenciar a mente das juventudes. Nós, brasileiros, somos influenciados pela cultura americana, no modo de comer, no modo de beber, no modo de vestir. Então, é muito difícil da nossa nação de ser uma nação desenvolvida, porque vivemos debaixo de outrora de 38 partidos políticos que manipulam a nossa mente. O governo brasileiro, assim como o Brasil, ele é submetido às ordens do Império Americano. E nós somos controlados pelo Império Americano. Então, por mais que vocês achem que o Brasil tem uma aliança, que é a esquerda, e que bababá, e que bibibi, esqueça. A esquerda do Brasil e a direita servem aos mesmos senhores. Apenas eles criam um jogo e criam realismo, porque enquanto haver esse jogo, o povo vai ficar na arena dividido, porque somos uma nação dividida. Nunca seremos uma Alemanha, porque na Alemanha, depois de muitos anos sob o domínio, do lado americano, inglês, e do outro lado, os russos, a Alemanha sobreviveu e se ergueu, e hoje ela é uma potência econômica e militar, enquanto o Brasil continua sendo uma colônia. Meus amigos, me desculpe, eu sou brasileiro, sou patriota, mas eu não sou hipócrita. Vocês que acreditam que no Brasil existe um nacionalismo, que existe políticos interessados em salvar o Brasil, esqueça, porque essa historinha eu vim ouvindo nos livros de história e nunca houve no mundo um salvador. Então, como é que de repente no Brasil vai surgir tais salvadores, já que o Brasil depende dessas economias? Então, meus amigos, vamos prestar atenção nos próximos episódios do cenário político. Vemos que muitos daqueles que estavam sendo presos agora já estão ficando em casa, porque eles nunca vão mudar as leis. O problema do Brasil é muito complexo, Talvez você ouvindo falar, pense, esse cara poderia ser presidente do Brasil. Eu não poderia fazer nada. Primeiro, porque eu não teria nem competência para fazer isso. Segundo, que se tivesse uma equipe, meu amigo, não depende da equipe, depende do Congresso, depende do jogo de interesse nacional e internacional. Então eu acho muito pouco provável que, por mais que exista uma pessoa competente, ele possa fazer alguma coisa. Eu não tiro nenhum mérito de um presidente brasileiro. Eu acho que todos eles, todos eles são competentes. O problema do Brasil é que muitos mandam e pouca coisa acontece. Essa é a grande verdade. Um Brasil que não tem gestão, um Brasil que não tem muito patriotismo, que o povo também não se interessa muito por isso, fica complicado você acreditar que o Brasil vai mudar. Quanto mais o mundo. Hoje nós vemos essa Guerra Fria está surgindo por causa de interesses obscuros. Os Estados Unidos na Síria, ele tem investido tanto naqueles grupos rebeldes, que estão ali para destabilizar o governo da Síria por causa de petróleo e gás. Fim de papo. Não tem esse negócio de patriotismo, amor, porque o Império Americano é a mesma forma da autocracia do governo romano, que durante anos, influenciou a sociedade. Eu vejo Roma e Estados Unidos como a mesma nação, sendo que apenas há uma diferença geográfica e cultural, não muito distante, porque eu acho as relações entre Estados Unidos e a antiga Roma muito bem parecidas, as suas invasões, as suas conquistas, os seus interesses econômicos. As pessoas que acham que o presidente dos Estados Unidos atual está defendendo o interesse da população e do mundo, é um bando de iludidos e frustrados, que adoram pegar revistinha de soldados que vão para a guerra do Vietnã, um soldado perfeito, e lutam e adoram ouvir isso. Mas acontece que a realidade é outra, os interesses comuns são outros, os interesses e objetivos de uma sociedade
elas se confrontam por interesses particulares, emocionais e sociais. E a religião é uma metáfora que está dentro da sociedade a fim de controlar o povo. Porque enquanto existem pessoas controladas, vai ser mais fácil de conseguir manipular suas mentes. Essa é a grande realidade. Então, meus amigos, eu sempre falo, eu não tenho lados, eu tenho posição. A minha posição sempre vai ser a mesma. Então, da onde eu tiro meus fundamentos? Dos livros. Eu não tiro meu fundamento de vídeos de pessoas que ficam falando um monte de asneiras e besteira. Os Estados Unidos, um país que eu admiro muito pela competência, pelo nacionalismo, um povo patriota, um povo decente, que luta pelos seus valores, assim também como o povo russo. Então eu não tenho escolha, porque você é comunista, porque você é socialista. É que a gente, eu vejo pessoas que têm pouco raciocínio. Essa é a gravidade. Quando a pessoa tem pouco raciocínio de lógica, de análise, ele começa a pecar, ele começa a ficar falando um monte de coisas que amanhã ou depois ele mesmo vai ver que aquilo nunca vai acontecer. A realidade dos fatos são que nos Estados Unidos só existe direita e esquerda. Só existe republicano e democrata. No Brasil existe micrano, cacacorano, quiquiriano, me preparando, palhaçoano e todo tipo de ideologia política. São 38 partidos que daqui a pouco já vão virar 40, né? 63 mil políticos manipulando a mente das pessoas. E as pessoas acreditando que os seus salvadores, prefeitos, vereadores, governadores,